Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e este agora tratando sobre nomenclatura de substâncias orgânicas, que é um assunto que o pessoal apresenta um pouco de dificuldades. Então, para esclarecer um pouco essas dificuldades, eu apresento para vocês alguns esclarecimentos aqui em relação a esse conteúdo. Bom, primeira coisa, nomenclatura de substâncias orgânicas significa dar nomes às substâncias, aquelas fórmulas gigantes que aparecem. Elas têm nomes e existem regras de acordo com a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, que são utilizadas para dar nomes a essas substâncias, tá bom? Então vamos resumir essas regras em alguns itens aqui que eu coloquei para vocês. Bom, primeiro passo. Primeiro passo é escolher a cadeia principal. Então, de todas aquelas cadeias carbônicas que aparecem lá nas estruturas orgânicas, vocês precisam escolher a cadeia principal, ou seja, qual que é a cadeia principal? É a que apresenta a maior quantidade de carbonos possível. Guardem isso em mente, tá? É a que apresenta a maior quantidade de carbonos possível. Segundo passo, contar os carbonos. Então, depois que vocês escolheram a cadeia principal, vocês vão contar quantos carbonos apresentam nessa cadeia. Um, 2, 3, 4 e assim por diante, tá bom? Na cadeia principal. Terceiro passo é identificar as ramificações, ou seja, tudo que estiver pendurado, que estiver ligado à cadeia principal, é chamado de ramificação. Então nós precisamos identificar essas ramificações, tá bom? Porque cada ramificação é o que a gente chama de radical, e cada radical recebe um nome específico. Se ele tiver um carbono só, ele é um radical metil. Se ele tiver dois carbonos, ele é um radical etil e assim por diante. E quarto passo é juntar tudo isso, tá bom? Então vamos ao primeiro exemplo. Vamos lá então. Vou deixar aqui do ladinho a nossa colinha para a gente sempre consultar ela. Bom, o primeiro exemplo que aparece aqui é este daqui que aparece. Então, primeiro passo, identificar a cadeia principal. Para identificar a cadeia principal, nós temos que contar quantos carbonos tem. Lembrando que a cadeia principal é a que, segundo as regras da IUPAC, é a que contém a maior quantidade de carbonos. Então vamos lá. Se a gente conta essa cadeia linear aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tem 4 carbonos. Só que tem uma outra possibilidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, essa daqui é a cadeia principal, tá bom? Então, vamos numerá-la, vamos identificá-la como a cadeia principal. Aqui tem 5 carbonos, tá bom? Esse é o primeiro passo, identificar a cadeia principal. Qual que é o segundo passo mesmo? Vamos olhar a colinha aqui. Contar os carbonos. Então, vamos contar. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, vamos escrever aqui do ladinho que nós temos 5 carbonos na cadeia principal, tá? Daqui a pouco essa informação ela vai ser importante. Depois, identificar as ramificações. O que tem de ramificação aqui? É o que está pendurado na cadeia principal. O que está pendurado, o que está ligado na cadeia principal, é esse grupo aqui, ó, tá? Como que é o nome desse grupo aqui? Ele é um radical que tem um carbono só. Radical que tem um carbono só, prefixo para um carbono é met. Terminação para radical é il. Então ele é um radical metil, certo? Eu esqueci de colocar ali para vocês, pessoal, que a gente tem que enumerar essas cadeias. Antes de colocar aqui, ó, antes de juntar tudo isso, a gente tem que enumerar a cadeia. Por quê? Porque tem um radical. Então, para enumerar a cadeia, a gente tem que começar ou por aqui ou por aqui. Por onde? Por onde tiver o menor número. Então, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3.
1, 2, 3. Nesse caso aqui, tanto faz eu numerar a partir desse carbono quanto desse carbono, porque o número 3 é comum aos dois. Se tivesse mais um aqui, seria 1, 2, 3, 4. E aqui 1, 2, 3. Então eu começaria a numerar a partir desse carbono. Entenderam? Então, tanto faz. Eu vou começar a numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Então vamos começar a dar o nome para ele. Primeiro nós temos que dar o nome para o radical. Nós temos o radical metil no carbono 3. Então vai ficar 3 metil. Agora vamos olhar lá. A gente contou 5 carbonos na cadeia principal. O prefixo para 5 é pente. Então 3 metil pente. Tipo de ligação entre os carbonos. Nós só temos ligações simples entre os carbonos. Então o infixo para ligação simples é an. Então pentan. Como ele só tem carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. Então, a terminação de hidrocarboneto é o. Então, 3-metilpentano é o nome desse hidrocarboneto aqui. Tá bom? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Agora um pouco mais complexo. Bom, primeiro passo, olhando para tudo isso, dá até um medinho, né? Mas fiquem tranquilos que a gente, seguindo as regrinhas, a gente não precisa ficar com medo. Primeiro passo é identificar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem a maior quantidade de carbonos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa cadeia linear tem 7 carbonos. Mas veja que a gente tem outras possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem 7 carbonos, é a cadeia principal. Então, vamos identificá-la, essa cadeia principal aqui, como aqui tem 7 carbonos, é a que tem maior quantidade de carbonos. Vamos escrever aqui que tem 7 carbonos, para a gente não esquecer depois, tá bom? Agora, vamos identificar os radicais. Tudo que tiver ligado na cadeia é um radical. Então, nós temos lá o radical metil, que tem um carbono só. Outro radical metil, que tem um carbono só. Um radical metil, que tem um carbono só. Temos um radical aqui que tem 2 carbonos, que é um radical etil. E outro que é radical etil, certo? Bom, vamos agora enumerar a cadeia. Agora temos um caso aqui que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Para enumerar a cadeia, a gente tem que ter em mente que tem que ter o menor número possível para enumerar a cadeia. Então, se a gente começa por aqui, 1, 2, 3, os radicais vão começar lá no 3. Se a gente começa por aqui, 1, 2, então o radical vai estar no carbono 2. Então, a gente vai começar a enumerar pela direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Nosso tempo já está quase terminando, né? 9 minutos. Vamos concluir aqui rapidinho, pessoal. Então tá. Agora a gente tem um detalhe. A gente tem radical metil e radical etil. Qual que a gente começa a numerar primeiro? O etil ou o metil? É em ordem alfabética, então a gente vai começar sempre pelo etil. Então nós temos um radical etil no carbono 3 e um radical etil no carbono 4. Então vai ficar 3,4. Quantos radicais são? 2. Então, dietil
3,4 dietil. E agora o metil. Nós temos um metil no carbono 2 e 2 metil no carbono 5. Quando tiver dois radicais iguais no mesmo carbono, a gente repete o número. Então vai ficar 2. Opa, aqui é um tracinho, tá, pessoal? Desculpa, não é uma vírgula, não, é um tracinho. 2,5,5. São 3, não são? Então o prefixo para 3 é trimetil. Aí agora o nome da cadeia principal, que tem 7 carbonos. Como que é o nome da cadeia que tem 7 carbonos? Hept. Hept. Prefixo de ligação simples, an. E terminação indicativa da função, que é hidrocarboneto, o. Então esse nome vai ficar 3,4 dietil, 2,5,5 trimetil heptano. É um nome complicado, né? Mas para uma substância como essa, a gente precisa desse nome aqui. Bom, vocês estão vendo que é só a gente seguir a regrinha básica, que a gente não vai ter erro. Eu recomendo que vocês façam exercícios parecidos com esses. Peguem várias substâncias como essas daqui, várias fórmulas estruturais e tentem aplicar essas regrinhas que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Apliquem essas regrinhas que vocês não vão ter erro na hora de dar o nome, tá bom? Então fica assim, pessoal. Bons estudos, obrigado e um abraço e até a próxima.